Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para dar condução, né, aos comentários e à exposição dos temas do livro Justiça Divina, né? O livro Justiça Divina, que, como a gente vem falando aqui às sextas-feiras, é um livro que comenta o livro O Céu e o Inferno, né? Em reuniões diversas, eu acho que 81 reuniões, né, Delano? 81 reuniões nós tivemos aqui. Com o fechamento dessas reuniões, dos comentários do livro O Céu e o Inferno, Emmanuel veio fechando, trazendo os comentários de cada tema que a gente passa aqui e que comentamos sempre, né, às sextas de tratamento. Então, hoje, o tema é exatamente o título Céu e Inferno, né? O livro é O Céu e Inferno, o comentário dele, e hoje, o tema especial de hoje é Céu e Inferno. Então, nós vamos precisar, né, de começar essa nossa conversa, essa troca de ideias que aqui nós temos, refletindo, pensando um pouco o que cada um de nós entende e traz consigo o que verdadeiramente é o céu e o que verdadeiramente é o inferno. Nós sabemos que o entendimento de céu e inferno para todo mundo acaba tendo até um consenso, né? De céu, a gente imaginar felicidade. Céu, felicidade. É uma palavra que fecha, né, o sentido de um céu. E o inferno, o oposto, né? Que é a infelicidade. Mas aí, quando a gente fala, e nós lembramos aqui que é preciso a gente refletir intimamente, porque cada um de nós traz o entendimento pessoal do que verdadeiramente é o céu e o que verdadeiramente é o inferno. Porque todos nós, nas nossas próprias atitudes, nós vamos nos construindo, né? Nos nossos pensamentos, nós vamos refletindo, se conhecendo devagarzinho, a gente vai se conhecendo, mas nós vamos sabendo conosco aquilo que nós visualizamos de futuro e aquilo que somos hoje. Então, é baseado nisso que nós podemos visualizar, assim, sentir um futuro depois dessa oportunidade que nós temos aqui na Terra. Não é isso, gente? Então, aí nós podemos compreender assim, porque quando nós dizemos que existe esse consenso, felicidade para céu, infelicidade para inferno, nós vamos compreender o seguinte, que lembrar, né? Reviver o que nós já sabemos até então, que desde sempre o homem, ele acredita, por intuição mesmo, que a vida futura, ela seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal de cada um praticado nesse mundo. Vocês entendem assim também? Seria isso? Esse céu ou esse inferno, ele acaba sendo, como é que a gente fala, medido por cada um de nós. O que eu entendo por céu? Segundo aquilo que eu faço, aquilo que eu temo, aquilo que eu gosto de fazer e que eu acho que é bom. O bom hoje para mim é uma medida, não é assim? O bom para mim hoje é uma medida para eu visualizar uma vida futura. E, de repente, aquele peso que eu sinto nas atitudes que eu pratico, também é um peso, é uma medida para que eu faça uma reflexão do que seria o meu inferno. Todo mundo, a gente pode ter a certeza de que cada um de nós tem compreensões diferentes. Nós somos individualidades, né? Não é isso? Somos individualidades. E cada um tem passos em caminhos, passos como é que fala? Raciocínio, como é que a gente fala? Conclusões, que todas são bem pessoais e íntimas, né? Então, nessas conclusões pessoais e íntimas, é que nós trabalhamos a nossa felicidade, a busca dessa felicidade,
E vamos compreender como é que ela está chegando para mim para eu visualizar um futuro mais à frente. Mas isso não é bem pessoal, gente? Isso é bem pessoal. Porque quando a gente fala de céu e nós determinamos esse céu como uma situação geográfica, limita tanto que pode até igualar, né? Pode até igualar. O céu, para mim, quando eu estava na minha infância, é muito interessante lembrar dessas coisas, né? O céu, para mim, quando eu estava na infância, eu achava o céu tão lindo, o céu, aquele céu azul, né? Que normalmente a criança visualiza, só aquele céu bem azulzinho mesmo. Quando eu visualizava aquele céuzinho bem azul, eu dava vontade de correr e pegar nele. E para mim, a minha sensação é de que o céu seria macio. Porque para mim ele era lindo e para mim era gostoso de apoiar, de aconchegar. Mas eu era bem criança. Mas olha que a nossa construção, ela vai fazendo com que nós possamos refletir, desfazer ideias, que eram ilusões, fantasias, não é isso? Para a gente poder trabalhar o real, trabalhar conosco aquilo que já nossa consciência já acorda para ela. A nossa consciência acorda para ela. Porque conforme a gente vê aqui, nós podemos entender que o bem ou mal que nós praticamos aqui, ele vai, como é que a gente fala, massageando, alimentando a nossa consciência. E determinado também pelo nosso inconsciente, daquilo que nós já construímos lá atrás, em outras oportunidades de vida, e que já temos resposta aqui também. E que essas respostas aqui, nós trazemos também registrados na nossa consciência, que é o presente, né? E que já nos faz, às vezes, sofrer um pouquinho, ter um pezinho de coisas que a gente ainda não entende, e que a gente teme, a gente tem medo, a gente que acha que isso é um sofrimento que vai me segurar, no futuro eu posso estar indo para o inferno e não estou sabendo. Então, são tudo que a gente traz registrado e que já foi tudo realizado por nós. Mas aí nós temos também na nossa consciência, gente, graças a Deus, registrado todo o amor de Deus em nós, nos trabalhando a esperança, né, assim? Nos trabalhando a esperança de entender que tudo pode mudar, sempre para melhor. Todo mundo traz isso no íntimo, porque todo mundo quer melhorar. É difícil a gente conhecer alguém que fala, não gosto de melhorar, eu gosto de ficar assim, a vida inteira. A gente ouve muito isso, mas que a gente sente em determinadas pessoas assim, um certo, vou falar desequilíbrio com a palavra com muito respeito, mas eu falo desequilíbrio na situação de não estar ainda bem aprumado, né? Aí é o desequilíbrio que existe para que a gente possa não entender que os nossos passos, eles precisam ser para frente, né? Mas aí é isso. Então, assim, a ideia que nós trazemos desta vida aqui, a ideia que nós trazemos, ela está em relação com o nosso desenvolvimento. Ela está em relação com o nosso senso moral e com as noções que nós compreendemos até então do bem e do mal. Será que todo mundo aqui, nós podemos ter a mesma consciência, a mesma definição íntima do que é bem e do que é mal? Será, gente? Será que o bem, para mim, é a mesma coisa para cada um de vocês? Não. Não tem condições de ser. O fato de nós sabermos que somos individualidades, nós sabemos que até onde eu me construí, o meu raciocínio, a minha busca, sabe, a minha inteligência, o nível de inteligência que eu tenho, não é a mesma que todo mundo. Posso estar bem mais abaixo, né? Moralmente. Aquilo que eu aprendi de certo e errado é comigo, é na minha relação, no meu joelho sangrando, né? É aquilo que eu aprendi de certo no sofrimento, é nas quedas. Nem todo mundo, gente, cai no mesmo buraco. E nem todo mundo passa pelas mesmas dores, porque somos todos com necessidade de cumprir aquilo que foi realizado individualmente por mim. Ó, e em vidas, em vidas, em vidas, em vidas passadas. Então, os conceitos que eu tenho de tudo, eles são meus. E são sentidos por mim, aqui na minha intimidade. Não é assim? E é isso que Emmanuel depois
vem trazendo aqui para a gente com muita categoria, para que nós possamos compreender esse céu e esse inferno, assim, de uma forma bem cristalina em nós. Mas aí, se a gente pega aqui, gente, nós vamos ver, eu vou falar que a maioria de nós ainda somos dominados pela matéria, não é verdade? Os nossos sentimentos, as nossas buscas, vamos falar, as nossas satisfações, elas são ainda dominadas pela matéria. E aí, pelas paixões que nós nos alimentamos no dia a dia, entendeu? Nós não temos ainda como compreender de uma forma positiva a espiritualidade. Nós ainda estamos tentando se arrastar, tentando empurrar, né? E às vezes a gente para, porque nós não estamos caminhando, nós estamos ainda arrastando, e a gente às vezes precisa parar. Mas só que aí nós vamos lembrar aqui agora que a nossa compreensão, ela trabalha de uma forma imperfeita ainda, essa compreensão, mas é imaginando o nosso futuro depois da morte, um quadro material, porque eu ainda trabalho nas minhas necessidades junto às paixões, junto à materialidade. Então, qual que é o meu futuro? Eu não idealizo materializando tudo que é felicidade? A gente ainda materializa, sabe? Quando nós falamos do senso moral, quando a gente fala de uma necessidade que nós temos de espiritualização, às vezes, se nós ainda temos em nós, nos nossos passos, aquela necessidade de pegar, de sentir, de ter uma satisfação só naquilo que eu desejo a todo momento, que o mundo nos oferece, o mundo ele é material, não é isso? Então, se nós nos atemos a isso, nós vamos fugindo um pouco dessa oportunidade de nos espiritualizar. Mas aí a gente fala o seguinte, muitos, gente, chegam a imaginar, e a gente vê até piadinhas com relação a essas coisas, né? Muitos, assim, chegam a imaginar, pensando, será que depois que a gente morre, a gente vai beber e comer do outro lado da vida? Muita gente preocupa, não é porque pergunta por curiosidade, não. Porque é normal que a gente esteja curioso. Como que é a alimentação depois que a gente morre? Eu vou ter fome, aí eu vou querer comer? Lá vai ter carne? Como é que eu vou comer? É suco? É sopa? Como é que é a comida? E eu vou ter nesse, eu quero comer, pelo amor. Tem gente, muitos, não fala que tem gente, muitos de nós ainda trabalha a sua felicidade na comida, não é verdade? Muitos de nós trabalha a sua felicidade na dependência da bebida. E muitos de nós trabalham a sua felicidade em obter riquezas. Então, o que seria o céu para cada um desses? Separadamente, não é? Aquele que está apegado a boas comidas, ele vai achar o seguinte, mas quando eu for para o céu, eu vou me repastelar. Não é assim? Eu vou querer, se o céu para mim hoje tem que ser com comida, porque é o que eu gosto aqui. Então, aqueles que pensam e trabalham em si essa necessidade material, realmente o céu para ele é assim. Então, nós precisamos nos entender, pensar qual que é o meu céu, o que eu gostaria hoje que fosse o meu céu, o que eu tenho, o que eu sou até agora, o que eu sou até agora, que eu vejo um céu para mim. Porque isso nos coloca num prumo. Isso vai nos ajudar a estar pronto, entendendo o que eu já fiz, o que eu desenvolvi, né? No meu coração, na minha necessidade de transformação, para trabalhar o céu que eu quero hoje. Se nós tivermos como a tendência de coisas materiais, de vícios materiais, né? Aí nós vamos ter o inferno. Essa é a situação. Porque nós temos o vício da comida, o vício da bebida, o vício do cigarro, nós temos o vício de falar mal, nós temos o vício de fofocar, nós temos o vício, gente, de trabalhar. É sério. O vício de trabalhar e não parar e não fazer mais nada. Trabalhar, né? Nós temos o vício de várias formas, o vício material, ele é cruel. É o vício sexual, é o vício das vontades de observar o outro, tudo material.
Só que aí, gente, esse vício, se ele não é vencido ou encarado por mim como uma necessidade que não é espiritual, eu vou viver o inferno. Aí o inferno vai ser dele, de cada um, né? Como que eu me ative a esse vício? Como que eu ative essas atitudes que foram todas consequentes de um vício? Como é que vai ser para mim quando eu for agora? Eu posso ir à noite agora, eu posso acabar aqui, cair ali e morrer, né? E aí, o que está me esperando? Então, é preciso que a gente saiba. Aí, na nossa aprendizado de várias formas de informações que nós recebemos até agora, da existência de céu e inferno, existem fantasias que já disseram para a gente, existe ilusão, né? Então, assim, de fantasiar o inferno de uma forma que a gente fala, nossa, quem falou isso estava vendo isso tudo, né? Agora, de ver um céu também, com tudo desenhado, maravilhoso, em cima de uma nuvem, né? E cheio de anjinho ao redor. Então, assim, existem formas de visualizar este céu que é o meu, é o que eu estou hoje merecendo e que eu quero para mim. Tá certo? Beleza? Então, aí, vejam bem, e a gente fala da comida, existem tantas necessidades hoje que não é vício, nós vamos falar que não é vício. Existem necessidades, né, de se alimentar, de várias situações. Eu me lembrei na hora que eu estava fazendo o estudo, aí eu até pensei, eu vou comentar isso só porque é bom que a gente faça as orações. E nos nossos estudos sendo passado, que cheguem até os nossos irmãos todas essas vibrações que a gente sabe que aqui são emanadas, né? Eu lembrei aqui, eu não tenho onde foi e nem como, assim, né, da forma, mas eu sei que foi um trabalho de Madre Teresa de Calcutá, e que ela estava tratando de uma comunidade onde passavam muita fome. Se alguém souber e puder até corrigir, fiquem à vontade, viu? Ela estava cuidando de uma comunidade de muita fome, com muita fome. E um padre estava acompanhando a Madre Teresa. E tinha uma criança que ela estava morrendo de fome. Mas a criança não se libertava, ela não conseguia desencarnar. Ela não conseguia. E a Madre Teresa conversava, falava com ele, olha, meu filho, fique tranquilo, você saindo daqui, você vai para o céu. E o céu é muito lindo. O céu, assim, é uma felicidade. O céu é muito lindo, nos recebe com todo o carinho do Senhor. Aí o padre falou com ele, olha, fica tranquilo, nós estamos aqui, vamos acompanhar para que você se liberte e realmente se deixe ir para o céu. A criança já não tinha mais aquela força e ela só falava em comida. Aí, de repente, ele virou para o padre e falou assim, é muito emocionante, mas a gente segura, né? O padre, ele vira para o padre e fala, o padre, no céu tem comida? Aí o padre falou, tem, meu filho, no céu tem comida, eles vão te alimentar. Aí o menino consegue desencarnar. Eu falo que nesse momento, a gente sabe que hoje, nesse momento, muita gente passa pela aflição da fome no mundo inteiro, né? E que a gente saiba entender. Todos eles buscam o céu, buscando esse tipo de materialidade, mas porque é a necessidade do momento que ele está passando, né? E que a gente sabe que tudo isso nos ensina também. Mas aí, nós vamos entender aqui que quando nós, a cada dia, na compreensão que nós temos na oportunidade de sair, eu já falei isso aqui, nós vamos fazer, então, a leitura daqui do texto para a gente compreender o que Emmanuel, junto com a equipe toda, visualizou e compreendeu para nos passar, para que nós possamos refletir. E é muito lindo ouvir Emmanuel. Então, eu gostaria de ler o texto todo de Emmanuel para que a gente sinta como que ele foi profundo em nos puxar as orelhas, como que ele foi profundo e amoroso, nos mostrando, entendeu? O que nós estamos querendo do céu e temendo do inferno. Beleza? Aqui Emmanuel fala assim, gente, em matéria de prêmio e castigo a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais associa abnegado para que todos eles se prestigiem e cresçam, de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. O genitor, compassivo e reto, concede aos filhos, em regime de gratuidade, todos os recursos da fazenda divina, a vestimenta do corpo, a energia vital, a terra fecunda,
o ar nutriente, a defesa do monte, o refúgio do vale, as águas circulantes, as fontes suspensas, a submissão dos vários reinos da natureza, a organização da família, os fundamentos do lar, a proteção das leis, os tesouros da escola, a luz do raciocínio, as riquezas do sentimento, os prodígios da afeição, os valores da experiência, a possibilidade de servir. Os filhos recebem tudo isso, mecanicamente, sem que eles reclamem esforço algum. E o pai apenas lhes pede para que se aprimorem, pelo dever nobremente cumprido, e se consagram ao bem de todos, por meio do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Não é isso mesmo, gente? Olha a oportunidade que nós temos. Alguém aqui reclama do ar? Reclama do ar que respiramos? Alguém aqui tem a coragem de reclamar que nós temos água, que inclusive sai dos rios, nós ainda temos uma evolução que chega até a nossa cozinha? Alguém aqui tem, assim, a coragem de, no fundo, sabe, falar que não quer mais, entendeu? Não quer mais nada disso, nem estrutura de família, que nós não precisamos de nada disso? É impossível tudo isso, porque isso é a estrutura montada por Deus a cada um de nós. Essa é a estrutura passada por Deus. Agora, as dores que trazem a essa estrutura, ela é nossa. Porque nós desdenhamos tudo isso em oportunidades passadas. Nós não desdenhamos só, não. Nós desrespeitamos, né? E, de repente, numa encarnação, nós chegamos levando até as nossas dores. Devido às nossas dores, a gente coloca culpa, não é assim? A gente não baixa a cabeça e fala, nossa, é meu, né? Normalmente, nós temos que arranjar um culpado para aquilo que eu já fiz em vidas passadas. E a gente desdenha toda a estrutura que Deus montou individualmente a cada um de nós. Gente, por que não tem país aí que não tem água? Não tem estado aqui que passa seca? Né? Deus sabe o que faz na hora determinada para curar aquela dor que está chegando ali, ou juntar toda uma população numa região para sofrer ali ou a seca, né? Para sofrer ali, ou então o calor, o muito frio. Nós sabemos que tudo é sob medida, individual a cada um de nós. Mas aí, Emmanuel fecha para a gente, muito interessante agora, ele fala assim, nessa imagem de tudo isso que ele relacionou aqui, nessa imagem simples, embora, encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas. Fácil, assim, perceber com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios e moratórias. O céu começará sempre... e moratórias. E o céu começará sempre em nós. E o inferno, ele tem o tamanho da rebeldia de cada um de nós. Não é verdade? Então, Emmanuel, ele diz isso para a gente, mas realmente nós precisamos refletir. O medo que eu tenho, né? O meu temor, ele é medido por quê? Em quê? Ele está comigo, então é preciso eu entender isso. Até onde eu tenho sido rebelde em tudo que Deus tem concedido a mim, onde que eu tenho sido resistente a todas as oportunidades que eu recebo de Deus, para simplesmente resgatar aquilo de errado que eu fiz lá atrás e merecer um futuro de céu na minha vida, né? Então eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade e vamos seguir, né, refletindo. Deus abençoe a todos nós.